Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, Ezequiel capítulo 19. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa foi sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leãozinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outros de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos os que nele estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com ganchos elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se viu mais o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto às águas, era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava atenção por sua altura e por seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Este é um lamento, e como lamento deverá ser empregado. Capítulo 20. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, vocês vieram consultar-me, juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor: você os julgará, filho do homem. Então confronte-o com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, no dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês de imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me, não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais eles estavam, e à vista de quem eu tinha revelado aos israelitas, e para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer por elas viverá.
Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade, não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto, não siga a norma dos seus pais, nem obedeça às leis deles, nem se contamine com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus, ajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de obedecer às minhas leis, santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanar os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto, mas contive o meu braço e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito com mão erguida. Também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei a decretos que não eram bons e a leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminasse por meio de suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, nisto os seus antepassados também blasfemaram contra mim e ao me abandonarem, quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes. Bastava que visse um monte alto ou uma árvore frondosa, ali ofereciam os seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebida. Perguntei-lhes então, que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado Bama até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vocês não estão se contaminando como os seus antepassados se contaminaram e não estão cobiçando as suas imagens repugnantes quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continua a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje, e eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem, queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali face a face os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra que habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso certamente me ouvirão, e não profanarão mais o meu santo nome,
com as suas ofertas e com os seus ídolos, pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. E me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as nações pelas quais vocês se contaminaram e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vira o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rochos do Neguebe até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, Senhor, acendi, não será apagada. Então eu disse: ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Capítulo 21. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, vira o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você, empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde do Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles com o coração partido e com amarga tristeza. E quando lhe perguntarem: por que você está gemendo? Você dirá: por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda mão penderá frouxa, todo espírito desmaiará e todo joelho se tornará como água de tão fraco. E vem chegando, sem nenhuma dúvida vai acontecer. Palavras do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor, uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos, está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Lamente-se, pois bata no peito. É certo que a prova virá e que acontecerá. Se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir, palavra do soberano Senhor. Por isso profetiza então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra, que a espada golpeie não 2, mas 3 vezes. É uma espada para matança, para grande matança, avançando sobre eles de todos os lados, assim para que os corações se derretam e muitos sejos caídos. Coloquei a espada para matança junto a todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago, é empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, Senhor, falei, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, traça as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir.
as duas partindo da mesma terra. Em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas e a outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Isto parecerá um falso presságio aos judeus que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor-os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês trouxeram à lembrança sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo o que fazem, por isso vão ser levados prisioneiros. O ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, esta é a hora do seu castigo, e assim diz o soberano Senhor, tire o turbante e a coroa, não será como antes, os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, eu farei dela uma desgraça, não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano Senhor, acerca dos amonitas e dos seus insultos, uma espada, empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago, a despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês. Ela será posta no pescoço dos ímpios que devem ser mortos e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, eu os julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, Senhor, falei.